Olá, mulheres, boa tarde. Eu sou a Etel, sou prima da Patrícia e da Fernanda e eu quero compartilhar hoje com vocês sobre Ana, Ana, mãe de Samuel. Então, eu quero, antes de qualquer coisa, quero pedir que você encontre um lugar tranquilo para você ficar agora e que você esteja com sua Bíblia, que você esteja com alguma coisa para você anotar, tá bom? É importante que a gente tenha esses recursos, porque parece que o Senhor vai falando conosco ao longo do tempo. Então, se a gente anota, a gente acaba guardando aquilo de uma forma melhor, você memoriza melhor. É uma sugestão, tá? Tenha sempre algum papel e lápis, principalmente a sua Bíblia, para que você possa acompanhar a leitura. Então, eu vou pedir para você abrir comigo lá no livro de 1 Samuel. Esse livro ele fica no Antigo Testamento. Então você vai abrir lá, ele é logo depois do livro de Ruth. E a gente vai ler uma parte considerável do livro, porque a gente vai ler o primeiro capítulo todo. Por isso eu pedi também para você ter a sua Bíblia aí. E depois nós vamos voltar em alguns lugares pontuais para estudarmos juntas sobre a vida de Ana. Ok? Então, eu vou ler 1 Samuel, capítulo 1, verso 1. Diz assim: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha dois filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava a ele porções deste, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dobrada, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a mata. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz alguma. Por isso, Eli a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. A mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Até aqui, nesse momento. Então eu quero falar com vocês sobre a vida de Ana.
Desde o início aqui do primeiro capítulo, a gente vê uma característica muito interessante nessa família. Essa era uma família adoradora. Essa era uma família diferente. Nós sabemos que a situação do povo de Deus nessa época em que Ana viveu não era boa. Eli, ele era sacerdote ali, e ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Esses filhos, se você ler a partir do capítulo 2, a partir ali do verso 12, você vai entender o que esses filhos faziam no lugar do sacrifício. Nessa época, a adoração a Deus estava sendo feita em Siló, havia um tabernáculo. Então, eles iam para essa cidade. E esses filhos serviam junto ao seu pai no tabernáculo. Eles cuidavam ali dos sacrifícios. Mas esses filhos, eles eram terrivelmente corruptos, terrivelmente ímpios. Eles praticavam todo tipo de pecado. Eu vou deixar vocês lerem. São coisas bem complicadas que eles faziam ali no tabernáculo, na casa de Deus. Esse era o tempo em que Ana viveu. Um tempo onde a casa do Senhor, né, o que era chamado de a casa do Senhor, havia sido corrompida. Os sacrifícios e a adoração ao Senhor estava manchada pelo pecado e pela iniquidade dos homens, de homens que eram para ser os modelos espirituais da nação. Eli também tinha sua parcela de culpa, pois ele não repreendia seus filhos. Era nesse contexto que Eucana, suas 2 mulheres e seus filhos subiam para adorar o Senhor. E aqui a palavra diz que eles iam frequentemente. Iam adorar, aqui no verso 3 diz assim, adorar e sacrificar ao Senhor em Siló. Essa era uma família que não se dobrou às circunstâncias. Havia problemas? Sim. Eles não eram uma família perfeita. A começar pelo casamento. Porque nunca foi plano de Deus que um homem tivesse 2 mulheres. Nós não sabemos exatamente por que Eucana teve 2 mulheres, mas podemos imaginar, talvez, que seria por causa da esterilidade de Ana. Será que ele não se casou com Ana? E quando viu que ela era estéril, naquela época era muito importante você ter descendentes. Para manter a sua prosperidade, a segurança da sua família, você deveria ter descendência, e principalmente descendentes homens, por causa da força de trabalho. Talvez seja esse o motivo pelo qual Eucana casou-se novamente. E realmente Penina era extremamente fértil, tinha filhos e filhas, ou seja, há pelo menos 4 filhos aí envolvidos. E Ana não tinha. Essa era uma família que, a despeito das dificuldades e da rivalidade entre as duas, porque Penina a irritava muito e ela sofria muito por não ter filhos, apesar dessas dificuldades, apesar da casa de Deus ter se tornado o que se tornou nesta época, nesse momento da história do povo de Deus, eles ainda assim subiam para adorar com grande frequência. Nós vemos que há em Eucana, o marido, uma fidelidade muito grande em oferecer o sacrifício. Naquela época, o sacrifício que se diz, eles ofereciam animais, de acordo com o ritual que o Senhor pediu, e depois que esses animais eram queimados, havia um banquete com esse alimento. Okay? E as pessoas que ofereciam essas ofertas, esses sacrifícios, eles podiam comer dessa comida. O sacerdote também tinha parte de direito nessa comida. Então, aqui diz assim no verso 4 que Eucana oferecia seu sacrifício e dava porções para sua esposa Penina, para os filhos, mas para Ana dava dupla porção. Ou seja, era uma família que participava junto do momento de adoração, seja ele qual for. Nessa época era esse ritual de sacrifícios. Isso já tem muito a falar para nós, a nos ensinar. Muitas vezes, queridos, nós temos deixado qualquer tipo de dificuldade impedir a nossa adoração a Deus. Sabe, essa não era uma família perfeita. Eles não viviam em tempos de paz completamente,
Eles viviam em uma situação onde a casa de Deus estava manchada pelo pecado dos seus próprios sacerdotes, dos filhos de Eli. Havia muito pecado envolvido nisso. Havia prostituição, havia corrupção, mas nós não vemos em nenhum momento esse tipo de situação afetando a lealdade de Eucana e sua família. Ainda assim, eles faziam questão de ser uma família que adorava a Deus. Isso tem muito a nos ensinar, especialmente nesses tempos que nós estamos vivendo, tempos de pandemia. Antes nós tínhamos muitas desculpas para não ter uma vida de frequente adoração a Deus. E quando eu digo frequente adoração a Deus, eu quero dizer não somente frequência nos cultos e na igreja, da qual você faz parte, se você é cristã, mas uma vida de adoração diária. Com a pandemia, agora então que nós temos todas as desculpas do mundo, eu não digo que são motivos, são desculpas. A palavra diz que o Senhor está em todo lugar. E não há nada que possa realmente impedir o nosso coração de adorar. Veja, nós estamos falando de uma família com suas dificuldades, de uma mulher com suas dificuldades, com sua dor. Mas ainda assim, eles iam adorar ao Senhor. Amém? É interessante que o nome de Ana, ele significa graça no original. E Penina era extremamente fértil, mas Ana não era. E o seu nome tem muito a dizer sobre o seu propósito. Ela, não sei se sabia, se conhecia o propósito do nome dela, mas seus pais provavelmente tiveram uma experiência com a graça de Deus para nomeá-la como graça, favor de Deus. E Ana passava por uma batalha grande na sua vida para não deixar que as suas circunstâncias imprimissem nela a identidade. Ela tinha um nome, ela tinha um propósito. E essa era a sua batalha. Não se deixar esmorecer pela pressão das circunstâncias, pelas vozes contrárias de Penina e talvez de muitos outros, porque se a mulher era estéril nessa época, ela era preterida, ela era considerada não abençoada por Deus. E ela passava por essa batalha de não deixar que as suas circunstâncias imprimissem nela o seu destino, não é? Não são circunstâncias fáceis, não é uma batalha fácil. Mas quantas de nós, muitas vezes, nos vemos cansadas em meio às circunstâncias? Sabe o que estamos fazendo? Estamos deixando com que as dificuldades aonde estamos vivendo imprimam em nós quem nós somos criados para ser. Isso não é verdade. Queridos, aquilo que vemos, o que nós chamamos de mundo real, não é real. Este mundo natural tem prazo de validade. Um dia ele vai acabar. Há uma outra realidade, a realidade espiritual, que já é real. Ela não virá, ela já existe. Ela já é real. E nesta realidade, nós temos um nome, nós temos um propósito. Nós que conhecemos ao Senhor e que andamos de acordo com Ele, somos filhas de Deus. Assim como Ana, somos agraciadas. E não importa a circunstância na qual estamos, nós não podemos nos deixar esmorecer por causa delas. Não deixar que elas imprimam em nós quem nós somos. Nós não fomos criadas para sucumbir às circunstâncias, mas para deixar que as circunstâncias, nas mãos de Deus, revelem quem realmente somos. E foi o que aconteceu com Ana. Quando nós vemos aqui, nós sabemos que ela orou, em uma dessas vezes que ela foi a Siló, ela orou porque novamente fizeram um sacrifício, houve aquele banquete, seu marido deu a ela a porção dobrada, mas ela estava triste, ela chegou num ponto de tanta tristeza que ela foi orar e o sacerdote achou que ela estava embriagada, porque ela estava triste, ela suplicava, ela chorava. E o que ela estava demonstrando naquele tempo não era algo comum. Se fosse comum, o sacerdote não teria sido levado a perceber algo diferente naquela mulher.
A forma como essa dor que ela tinha a estava massacrando era diferente da forma como as pessoas iam até o templo orar. Ela estava orando com uma dor diferente. E eu não sei se é por causa da corrupção do povo, talvez eles nem orassem mais ali no templo. Ela orava de uma forma fervorosa, lutando contra as circunstâncias, que queriam imprimir nela o contrário daquilo que ela foi chamada desde o nome para ser, agraciada, aquela que tem a graça, aquela que tem o favor do Senhor. Ela lutou com muitas forças. Eu acho interessante aqui no verso 8 que o Cana fala: por que você chora? Por que não come? Por que você está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E muitas vezes, queridos, eu lia essa passagem e eu achava uma coisa tão insensível da parte de Eucana. Eu falava, gente, esse marido é um marido sem noção. Porque ele sabe o sofrimento que ela passa. Provavelmente a outra esposa zombava de Ana diante de todos, né? E ele, convivendo ali naquela situação, ele sabia da dor de Ana. Como é que ele tem a coragem de dizer isso? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E o que adianta ele ser melhor? Ela tinha um sonho de ser mãe e ela não foi. Eu tinha esses pensamentos. Mas, queridos, quantos de nós não temos esse pensamento de achar que o Cano estava sendo insensível, quando na verdade ele estava sendo realista? E eu vou te explicar por quê. Ana, ela era amada pelo seu esposo. Eucana a amava e dava a ela a porção dobrada do sacrifício. Muito provavelmente ele a tratava muito melhor do que tratava Penina. O motivo dessa zombaria de Penina não era só simplesmente o fato dela ter filhos, e Ana não, mas era o fato dela ter algo valioso demais, que era a afeição do seu esposo. Talvez Penina não tivesse essa afeição. E exatamente essa afeição que ela queria. Mas ela tinha os filhos. E Ana queria exatamente os filhos, mas o que ela tinha era a afeição de Eucana. Nos parece conosco? Depois eu fiquei pensando, eu falei assim, nós somos assim, muitas vezes. Nós queremos aquilo que não temos. Deus pode nos dar 1000 coisas. Nós vamos falar, eu choro ainda, porque aquilo que era vital para mim, o Senhor não deu. Isso pode acontecer conosco. E isso é um perigo, queridas. Porque isso faz de nós mulheres amargas. Isso faz de nós mulheres murmuradoras, que não têm gratidão. A falta de gratidão é muito triste. Ela contamina. E ela bloqueia a mão do Senhor sobre nós. Nós precisamos ser gratos por aquilo que temos. Eucana não estava sendo insensível, ele estava certo. Ela tinha muitas bênçãos. E ele era, sim, muito bom para ela. Sim, faltava algo. Mas essa não é a melhor forma de chorar por aquilo que gostaríamos de ter. Há uma maneira certa de clamar e chorar por aquilo que gostaríamos de ter. E ela entendeu isso. Porque diz aqui o verso 9 que depois de ter comido e bebido, Ana foi e orou ao Senhor com amargura de alma. Veja, ela já estava amargurada. E chorou abundantemente. Fez um voto ao Senhor. Verso 11 diz assim: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Eu não sei se você sabe, mas este é o voto do Nazireu. Havia uma classe de homens no povo de Deus que fazia o voto, ou seus pais faziam por ele, o voto do nazireado. Esse voto significava que aquele homem era separado. Havia coisas que ele não se contaminava. Havia comidas que ele não comia. O seu cabelo não poderia ser cortado, nem barba. Ele era um consagrado a Deus. Uma mulher que queria um filho e chorava de forma tão amarga. O que fez uma mulher como essa fazer um voto como esse? Veja, não somente o voto do nazireado, mas o verso 11 no final diz assim: ao Senhor o darei
por todos os dias da sua vida. Queridos, Ana orou por tanto tempo que a oração a mudou. Talvez, de tanto ir ao tabernáculo, inúmeras vezes, ela viu a situação e aquilo foi mudando ela. Aí, de repente, eu não quero mais só um filho, mas eu quero um filho que faça diferença. Eu quero um filho que agrade a Deus. Eu quero um filho que acabe com essa bagunça na casa de Deus. Será que foi isso que mudou, Ana? Porque ninguém faz um voto desse quando tudo que se mais quer é um filho. Quem faz um voto de entregar esse filho por todos os dias? E se você continuar lendo aqui, você vai ver que Ana levou Samuel, seu filho, porque Deus ouviu a sua oração. Ana levou seu filho com aproximadamente 3 anos de idade e o entregou. Qual de nós faria isso? Qual de nós estaria disposta a entregar aquilo pelo que você clamou e chorou a sua vida toda? Somente aquelas que entenderam que nós temos um tesouro maior do que os desejos do nosso coração, que é o próprio Senhor. O clamor de Ana, todos esses anos, a transformou numa intercessora. O clamor de Ana, todos esses anos, a transformou realmente naquilo que ela sempre foi, a mulher agraciada. E ela teve o seu filho. Ela concebeu, nasceu Samuel e ela o entregou. Eu quero achar aqui para vocês o verso que diz que ela levou. Veja, capítulo 1 ainda, verso 24. Havendo-o desmamado, levou consigo para Siló, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Verso 26. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles ali adoraram o Senhor. Isso não é maravilhoso? Vocês imaginam que se Ana continuasse como era, você acha que ela teria a capacidade de voltar àquele lugar onde ela chorou tão amargamente por tantos anos, clamando por um filho, e entregar aquele filho? Esse seria, olhando na psicologia hoje, uma mulher traumatizada. Ela jamais pisaria naquele lugar mais uma vez. Ela seguraria o seu filho e ela jamais permitiria que esse filho se separasse dela. Porque Deus a curou. Aqui no verso 18 diz assim: assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Algo aconteceu naquela oração, minhas amadas. Algo aconteceu dentro de Ana. Deus a transformou numa intercessora, numa mulher geradora de um homem que foi Samuel. Um homem cheio de propósito que ungiu reis e que trouxe ordem na casa de Deus. A palavra de Deus era rara nesses dias, mas não com Samuel. Com ele Deus falava desde muito pequeno. Que nós possamos ser como Ana. No momento de maior dificuldade da nossa vida, que nós possamos nos lembrar de chorar no lugar certo e de crer e deixar que esses momentos de súplica nos transformem como eles transformaram a Ana, ao ponto de nós valorizarmos muito mais o nosso Senhor do que a bênção que Ele certamente nos dará. Sempre foi propósito de Deus abençoar a Ana com um filho que fizesse a diferença, mas para isso ela precisava ver as circunstâncias do seu povo e alinhar o seu coração ao coração de Deus. Era preciso que nascesse um filho, sim, um Samuel, mas ele não poderia ser um filho qualquer. Ele deveria ser cuidado e instruído, e ele deveria ser dedicado ao Senhor, para que ele pudesse cumprir o seu propósito. Que sejamos nós, que possamos entender o valor daquilo que fazemos. Depois, você continue a ler aqui o Cântico de Ana, no capítulo 2, se parece muito com o cântico que nós conhecemos, o Cântico de Maria, mãe de Jesus, quando soube que estava grávida. Leia, medite nesse texto, entenda também
que depois Deus abençoou Ana e Eucana com muitos outros filhos e filhas, porque ela obedeceu e dedicou o seu primeiro filho ao Senhor. Que sejamos nós, queridas, que possamos entender que não é sobre nós. Nossos filhos nos foram dados não é por nossa causa, mas é por causa dele. Amém? Eles não são nossos, eles são dele. Que possamos alinhar o nosso coração e nosso entendimento com o propósito que Deus tem para nós hoje. Se você ainda não tem filhos, saiba que o Senhor também tem um propósito para você. Não sei se com filhos ou sem filhos, mas Ele tem um propósito. Você não está aqui por acaso. Tente se aproximar do Senhor e compreender qual é o propósito que Ele tem para a sua vida. E assim como Ana, se você buscá-lo, Ele vai mudar o seu coração. Ele vai transformar a sua história de dentro para fora. E toda a honra e toda a glória serão dadas ao nome dele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra e que você viva todo o bem que o Senhor preparou para você, em qualquer circunstância, em nome de Jesus. Eu quero orar. Pai, muito obrigado por esse momento, obrigada por esse estudo. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, que tem tanto a nos ensinar. Obrigada, Deus, pela história de Ana, que está registrada aqui para nos ensinar, Senhor, aonde deve estar o nosso coração e a nossa confiança. O Senhor é digno de confiança. O Senhor, o seu caráter, o Senhor é digno da nossa confiança. O Senhor nunca desapontou ninguém. E o Senhor é digno de receber toda a nossa confiança e todo o nosso amor. Que possamos, ó Deus, assim como Ana, entender que o Senhor é maior, que os seus planos são maiores que os nossos. E tirar, Deus, das nossas mãos aquilo que achamos que temos, que é o controle. Que possamos dobrar as nossas vidas à tua vontade e viver segundo os teus propósitos. É o que nós te clamamos, em nome de Jesus. Deus abençoe você, querido.